Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal Fio Moderno Crochê. E para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Célia. E na videoaula de hoje eu quero compartilhar com você o passo a passo desta linda bolsa de crochê feita em fio de poliéster, muito econômica, fácil de fazer e rápida. Até você que é iniciante vai conseguir fazer esta linda bolsa. Então, se você quer aprender, fica aqui comigo até o final desta videoaula para nós fazermos juntos esta bolsa, tá ok? E não esquece de se inscrever, deixar seu like, se você ainda não é inscrito, né? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam assistir essa videoaula, e isso me ajuda muito aqui nesta plataforma. Essa é uma das formas de você estar apoiando o meu trabalho. Se você gosta do meu trabalho, então me apoie desta forma. E se você quiser me apoiar ainda mais, você pode se tornar membro do meu canal. É só você apertar o botão que está logo aqui abaixo, escrito assinar, e aí você pode então se tornar membro do meu canal, e os membros têm alguns benefícios a mais aí, tá certo? E é isso, gente. Eu agradeço muito o apoio que vocês têm me dado até aqui, né? Meu canal tem crescido, graças a Deus, graças aos inscritos, a vocês que assistem as videoaulas, eu te agradeço demais, tá? E se você também quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar logo abaixo na descrição do vídeo, né, o endereço do meu Instagram. Você pode estar me seguindo por lá também. Eu posto algumas coisas sobre o que eu estou fazendo e também vai me ajudar bastante. Se você quiser repostar, né, fotos, vídeos de bolsas que você fez assistindo aqui através do meu canal, vou ficar muito feliz se você me marcar para que eu possa estar repostando no meu Instagram também, tá certo? Então é isso, gente. Agora vamos lá então para a nossa videoaula. Então, pessoal, antes de darmos início aqui à nossa videoaula, eu quero passar para vocês as medidas que ficou esta bolsa. Então, de largura, ela ficou com, olha, 31 centímetros, tá? 31 de largura. E de altura, ela ficou com 16 centímetros, ficou com 16 centímetros, tá? Então, uma bolsa um tamanho médio, né? E eu quero também passar para vocês que eu utilizei aproximadamente 350 gramas de fio de poliéster. E o fio é este aqui, tá? Este fio aqui que eu usei, olha, este rolo tem 800 gramas, então com menos da metade eu fiz esta bolsa, a alça, e toda ela eu produzi com menos metade desse rolo aqui e ainda sobra. Então, dá para você fazer umas 2 bolsas dessa com este rolo, que ele tem 800 gramas, e ainda sobra um pouquinho de fio aí. E este fio, se você tiver interesse, é o fio de poliéster de 4 milímetros. E eu vou estar deixando na descrição do vídeo, se você tiver interesse em adquirir este fio, eu vou estar deixando o link, tá? Que você pode entrar lá e comprar, adquirir este fio aqui. Mas você pode utilizar qualquer outro fio que você tiver, que você quiser, não tem problema. Eu escolhi este porque eu me interessei por esse fio. Mas você pode usar qualquer outro fio, fio náutico, fio de poliéster, de qualquer outra marca, não tem problema. E os materiais, então, que eu usei, o fio eu já passei para vocês. A agulha é 4 milímetros, tá? Eu utilizei a 4 milímetros. Um botão de imã. A etiqueta minha, da minha marca, caso você queira aplicar a etiqueta, fica a seu critério. Isqueiro também, para fazer os arremates, tesoura e agulha e linha transparente para aplicar o botão
de imã, tá certo? E foram esses os materiais. Agora, vamos então para a nossa videoaula. Então, pessoal, para iniciarmos aqui este trabalho, nós vamos iniciar aqui fazendo um cordão de correntinhas de 45 correntinhas. Então, fiz aqui o meu nozinho inicial, né? E a partir daqui, vou fazer 45 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui as minhas e já volto. Então, fiz aqui as minhas 45 correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar aqui nas alcinhas de trás das correntinhas, tá? Eu já começo aqui na primeira alcinha mesmo, ó. Nesta primeira alcinha aqui, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Introduzo a agulha e já tiro direto. Ponto baixíssimo nessa primeira alcinha. E na próxima, eu vou fazer ponto baixo. E vou seguir fazendo pontos baixos nas alcinhas aqui de trás, até chegar lá no final, quando faltar uma alcinha para terminar, eu volto. Então, vai fazendo pontos baixos em todas as alcinhas aqui, até a penúltima alcinha. E aí, vai ficando assim. Então, voltei aqui, gente. Falta 2 alcinhas aqui para terminar. Eu faço mais aqui no penúltimo, mais um ponto baixo. E aqui nessa última alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Baixíssimo para terminar a carreira, assim como no início a gente começou com um ponto baixíssimo. E o trabalho todo vai ser assim, sempre vamos começar e terminar com ponto baixíssimo. Eu tenho que ter aqui um total de 43 pontos baixos, tá? Então, 2 pontos baixíssimos e 43 pontos baixos, certo? Esta é a primeira carreira. Na segunda carreira, nós vamos virar o trabalho sem fazer correntinha, tá? Sem fazer corrente, eu viro o trabalho. Dessa forma aqui, ó, da direita para a esquerda, né? Com o fio assim para frente mesmo. E aqui agora, esse é o ponto baixíssimo. Eu pulo ele, tá? Então, repare aqui que eu tenho a alcinha que está na minha agulha. Eu tenho o ponto baixíssimo, que foi o último que eu fiz da carreira. E tenho aqui o ponto baixo, o primeiro ponto baixo aqui desta carreira. Então, é nele que nós vamos iniciar essa carreira. Eu introduzo a agulha, laço o fio e faço ponto baixíssimo, tá? Como se estivéssemos fazendo uma diminuição mesmo aqui no início. Feito isto, nós vamos para o segundo ponto baixo aqui. E no segundo ponto baixo, eu faço um aumento, que são 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto de base. Então, no próximo eu faço 2 pontos baixos, que é um aumento. E vamos seguir fazendo aqui pontos baixos, um em cada ponto, até dar 7 pontos baixos. Então, depois do aumento, eu faço 7 pontos baixos, tá? Fiz aqui um, vou fazer o segundo, terceiro, quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Então, aqui já deu o total de 7 pontos baixos, depois desse primeiro aumento aqui. Feito os 7 pontos baixos, no próximo ponto eu faço mais um aumento, que são 2 pontos baixos, aqui no mesmo ponto de base. E a seguir, eu vou repetir essa sequência de 7 pontos baixos, tá?
e um aumento. Então, essa sequência de 7 pontos baixos e um aumento, eu vou seguir fazendo aqui por mais 4 vezes. No total, eu vou ter um total de 5 repetições dessa sequência aqui, 7 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer os meus aqui. Então, aqui o próximo vai ser 7 pontos baixos, tá? Acho que deu para entender, né? E depois um aumento. Então, eu vou repetir o que eu já fiz aqui por mais 4 vezes, certo? Então, pessoal, voltando aqui, antes de eu terminar, eu queria mostrar para vocês como que está ficando, olha. Está ficando desta forma. E é assim que vai seguir mesmo, neste formato aqui, parecendo uma meia-lua, né? Então, como eu disse para vocês, são grupinhos de 7 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 e eu tô terminando o quinto aqui, né? Então, aqui eu já fiz os 7 pontos baixos, olha, os últimos 7 pontos baixos. Aqui no próximo, então, eu faço o aumento. Fazer de novo aqui. O aumento aqui no penúltimo ponto. E aqui nesse último aqui, ó, vou fazer o ponto baixíssimo, como eu disse para vocês, sempre vai terminar e começar a carreira com ponto baixíssimo, certo? Fiz aqui então o último ponto baixíssimo da carreira, como aqui no início, né? E aqui da mesma forma agora vamos virar o trabalho sem fazer corrente de subida, vamos virar assim. Então, viramos assim, como no início. E aqui da mesma forma, olha, eu pulo o primeiro ponto, tá? Aqui. Vamos olhar aqui as correntinhas de cima, ó. Eu pulo o primeiro, que é o último ponto baixíssimo que eu fiz, e venho para o próximo ponto baixo, tá? Então, aqui no próximo ponto baixo, eu introduzo a minha agulha e faço um baixíssimo. E aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. E nesta terceira carreira, nós vamos fazer pontos baixos aqui, a partir daqui do segundo, até o penúltimo, tá? Então, vamos ter aqui um total de 45 pontos baixos, mais os 2 pontos baixíssimos do início e do final, um total de 47 pontos. Então, aqui é só pontos baixos até o penúltimo. Eu vou fazer os meus e já volto. Então, cheguei aqui no final, já fiz aqui os 45 pontos baixos, né? E aqui, olha, no último ponto aqui, eu faço o baixíssimo, tá? Fiz o baixíssimo, não faço correntinha de subida. Aqui, em nenhum momento, a gente vai fazer correntinha de subida no final, tá? Sempre a gente não faz e vira o trabalho, assim. E aí, aqui, eu já começo da mesma forma. Eu pulo o primeiro, que é o baixíssimo, e venho pro primeiro ponto baixo da carreira, que é esse, que é o segundo ponto, na verdade. Então, já venho aqui nesse segundo e faço um baixíssimo. E agora, nós vamos para a quarta carreira. Fiz aqui o baixíssimo, no próximo, eu já faço aqui um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Feito o aumento, eu sigo aqui fazendo pontos baixos até completar um total de 8 pontos baixos, tá? Muito importante vocês contarem aqui nesta bolsa a quantidade aqui de pontos. Então, faço 8 pontos baixos depois do aumento. Então, feito aqui os 8 pontos baixos, no próximo eu já faço mais um aumento, muito largo.
Então, no próximo aqui, eu já faço mais um aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Feito esse aumento, aqui eu sigo fazendo pontos baixos até dar um total de 7, tá? 7 pontos baixos, olha, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, essa sequência eu vou repetir por 3 vezes, tá? Essa de 7 pontos baixos e um aumento. Então, eu repito aqui mais 2 vezes, num total de 3. Eu vou fazer as minhas aqui e volto. Então, pessoal, olha como ficou, como que está ficando, sempre com esse formato aqui de meia lua. E como eu expliquei para vocês, nesta carreira que estamos fazendo, começamos com uma sequência de 8 pontos baixos e um aumento, e depois mudamos para 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Então, eu fiz aqui a sequência de 7 pontos baixos e um aumento por 1, 2, 3 vezes. E agora a última sequência vai ser igual à primeira, de 8 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz o aumento e faço aqui mais 8 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus 8 aqui e já volto. Então, aqui eu fiz os 8 pontos baixos e vou terminar a carreira aqui com... No próximo, depois dos 8, aqui no próximo eu faço um aumento. Um aumento. E o último ponto vai ser o baixíssimo. Aqui no próximo eu já faço um baixíssimo. E daí você às vezes pode perguntar, mas e essas outras, né? Nessas a gente não faz, é como se estivéssemos diminuindo aqui a lateral, né? A gente diminui a lateral e faz os aumentos aqui no meio para que a bolsa fique com esse formato, né? De meia lua e vá crescendo, tá certo? Então, aqui nós vamos para a quinta carreira, sem fazer correntinha, viramos o trabalho e eu já venho aqui, pulo o primeiro, venho já aqui no segundo ponto, que é o ponto baixo, introduzo a minha agulha e já faço aqui um ponto baixíssimo para começar esta quinta carreira. E nesta quinta carreira, depois desse ponto baixíssimos, vamos seguir aqui adiante fazendo só pontos baixos, tá? Depois do baixíssimo, então, aqui toda a carreira só de pontos baixos até o penúltimo ponto, tá bom? Então, eu cheguei aqui ao final, pessoal, da carreira, né? E eu estou aqui no penúltimo ponto. O penúltimo, como eu disse, ainda é ponto baixo. E aqui, esse último pontinho, eu faço um baixíssimo, tá? Para terminar aqui a nossa quinta carreira. E aqui, esta quinta carreira, ela fica com um total de 47 pontos, tá? Sendo desses 47, 2 baixíssimos, um no início e um no final, e mais 45 pontos baixos no decorrer aqui da carreira. Então, agora a gente vira o trabalho como da outra forma, das outras vezes, pulo esse primeiro, vou para o segundo e já faço o baixíssimo, tá? Estamos aqui na sexta carreira. E aqui a sequência será o seguinte: depois desse ponto baixíssimo, eu vou seguir fazendo aqui um ponto para cada ponto de base, até um total de 10 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui 10 pontos baixos e volto. Então, fiz aqui, gente, os meus 10 pontos baixos, e aqui no próximo ponto, eu faço, olha, um aumento, né? Que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base.
Então, depois deste aumento, eu vou fazer 7 pontos baixos, tá? A sequência aqui do meio é 7 pontos baixos, tá? Então, como vai ser esta carreira? Comecei com 10 pontos baixos, um baixíssimo e 10 pontos baixos, mais um aumento. A sequência aqui depois desse primeiro aumento é 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, vou repetir essa sequência de 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui 1, 2 e 3. E a última sequência será igual à primeira, de 10 pontos baixos, tá? Então, aqui eu sigo fazendo a minha sequência de 7 pontos baixos, já fiz 2 aqui, faço mais o terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo ponto baixo. Então, depois do sétimo, um aumento, tá? 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E repito por mais 2 vezes esta sequência de 7 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer as minhas aqui e volto. Então, olha aqui, pessoal, como está ficando. Eu terminei as 3 sequências de 7 pontos baixos, olha, 3. E aqui, a última sequência será de 10 pontos baixos e um baixíssimo, como no início. Então, fica igualzinho. Eu começo e termino a carreira da mesma maneira, tá? Então, aqui eu vou fazer 10 pontos baixos. Então, aqui eu estou terminando, olha, os 10 pontos baixos, fiz 8, falta 2. Então, 9 e 10, tá? E depois dos 10, eu faço aqui nessa última alcinha, bem do cantinho aqui, um baixíssimo, pra gente, então, virar o trabalho. E aí, ficou assim, ó, vai se formando mesmo uma meia-lua, olha, né? Por isso que tem carreiras de aumentos e outras só de pontos diretos sem aumentos e diminuições no começo aqui, tá? Então, terminado aqui meu último ponto baixíssimo, eu viro o meu trabalho. E na 7ª carreira, vamos fazer a mesma forma aqui, ó. Pula o primeiro, vem aqui no segundo e faz o baixíssimo. Isso aqui que a gente faz, gente, no início e no final, esse ponto baixíssimo, principalmente no início, pulando o primeiro, isso é uma diminuição, tá? E o baixíssimo também, porque aí a gente começa a fazer os pontos aqui no segundo ponto. E aqui nessa 7ª carreira, vamos seguir aqui depois do baixíssimo, fazendo ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto de base, até lá no final, no penúltimo ponto, tá? Então, vou fazer aqui, que é só ponto baixo, até o penúltimo ponto. Então, fiz aqui, gente, o ponto sobre ponto nessa 7ª carreira, olha, como está ficando, né? O formato aqui de lua, né? De meia lua. Fiz aqui nessa 7ª carreira o ponto sobre ponto, até completar 45 pontos baixos. Então, eu cheguei aqui, por isso que é importante vocês contarem, porque tá havendo diminuições no começo e no final. Então, deu 45 pontos baixos, sem contar o baixíssimo do começo. Então, deu 45 pontos baixos. No próximo aqui, faço um baixíssimo e acabou esta carreira. Parece que tem mais ponto aqui, mas são diminuições que a gente tem que fazer aqui também. Então, acabou a carreira aqui. Ficou com um total aqui, com os pontos baixíssimos, de 49 pontos, tá? Então, terminada a 7ª carreira, eu viro o meu trabalho da mesma maneira. E agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Até aqui a 7ª carreira,
houve algumas mudanças de diminuições e aumentos em algumas carreiras para que a gente chegasse neste formato de bolsa, certo? Agora, a partir daqui, vai ser uma repetição da sexta carreira e da sétima carreira, tá? Então, essa próxima carreira de número 8 aqui, eu vou fazer uma repetição da sexta carreira. Então, guardem isso. Se vocês quiserem anotar no caderno, voltar o vídeo, anotar certinho os pontos da primeira, segunda, terceira, até a sexta e sétima carreira, vocês anotem, que foi o que eu fiz, né? Então, porque agora nós vamos fazer uma repetição da sexta e da sétima carreira. Então, a oitava carreira vai ser uma repetição da sexta carreira, tá? Uma repetição da sexta. A nona carreira vai ser uma repetição dessa sétima aqui, essa última que nós acabamos de fazer. A décima carreira vai ser uma repetição da sexta, novamente. A 11ª vai ser uma repetição da sétima e assim por diante, intercalando entre a sexta e a sétima carreira, vou repetindo até dar um total de 19 carreiras, tá? Não sei se deu para vocês entenderem. Eu anotei no meu caderno, né, toda a receita dessa bolsa. Aqui, não sei se dá para vocês verem, olha. Desde o começo aqui eu fui anotando e quando chega aqui, olha, a sexta e a sétima carreira, deixa eu melhorar a câmera aqui. A sexta e a sétima carreira é o que a gente vai trabalhar a partir da oitava carreira. Vamos repetir como eu expliquei para vocês, até dar um total de 19 carreiras. Então, vou intercalando. Na oitava, faço a repetição da sexta carreira. Na nona, eu faço a repetição da sétima carreira. Na décima, faço uma repetição da sexta. Na 11ª, repetição da sétima. Na 12ª, repetição da sexta. E assim por diante, até dar um total de 19 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui, desse jeito que eu expliquei para vocês, até dar o total de 19 carreiras, e aí eu volto para a gente continuar a nossa videoaula aqui. Então, pessoal, eu fiz aqui as minhas 19 carreiras da forma que eu expliquei para vocês, né? Cheguei aqui ao final, né, da 19ª carreira, seguindo aquela repetição que eu expliquei. Nós vamos virar o trabalho, certo? E vamos fazer aqui mais 2 carreiras, né, de pontos. Nessa 20ª carreira aqui, eu vou fazer uma sequência da seguinte forma: eu pulo o primeiro, né, o primeiro ponto, venho aqui no segundo e faço um baixíssimo. E vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Até eu ter um total aqui de 45 pontos baixos, tá? Então, vou fazer os meus pontos baixos aqui, até ter 45 pontos baixos. Então, eu terminei aqui, gente, os 45 pontos baixos, e aqui no finalzinho, nesse ponto, no último ponto aqui, que é o último ponto baixo, e aqui no próximo eu faço um baixíssimo para encerrar essa carreira. E a gente encerra com baixíssimo, assim como a gente começou aqui, tá? Então, feito isso, eu vou para a próxima e a última carreira agora desse trabalho, a 21ª, e vou fazer a mesma coisa, tá? Pulo o primeiro pontinho, venho aqui no segundo, faço baixíssimo e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base aqui, tá? Então, pontos baixos aqui até obter um total de 43 pontos baixos, tá? Eu não estou contando aqui o baixíssimo, são 43 pontos baixos, tá? Vou fazer isso até chegar lá no final. Então, eu fiz aqui, gente, os 43 pontos baixos e aqui no finalzinho faço
um ponto baixíssimo, tá? E aí, nós finalizamos aqui, então, essa primeira parte da bolsa, tá? Finalizamos. Vou só mostrar aqui a medida que ficou essa primeira parte. Olha, ficou aqui com... Peraí. 34 centímetros. 34, olha. Eu aqui, 34 centímetros, tá? E aqui, de altura, ela tem 17 centímetros, tá? 17 centímetros por 34. E aí, nós vamos arrematar esse fiozinho aqui, tá? Terminou aqui, você dá uma laçadinha assim, puxa, e pode cortar esse fio, né? E arrematar ele com, como a gente faz nesse fio, com o isqueiro, tá? Sempre com a partinha azul aqui do fogo, ó. Dá uma queimadinha. Arrematou, depois é só esconder aqui por trás, tá? E aí, nós vamos precisar de outra parte igualzinha a essa. Então, vocês vão voltar o vídeo, assistir tudo, começar a fazer outra parte igualzinha, com 21 carreiras. A mesma repetição, a mesma coisa que a gente fez nessa, vai fazer na segunda parte também. Então, eu vou preparar aqui a minha segunda parte e volto com vocês. Então, pessoal, eu terminei, né, as minhas duas partes, olha. Ficaram iguaizinhas, aí você coloca uma em cima da outra, pode ver que ficou igualzinha, tá? A mesma coisa. E agora, a gente tem que unir essas duas partes, tá? Então, nós vamos... Eu peguei uma agulha mais fina, que eu acho melhor. Une ponta com ponta, tá? Bem certinho, porque tem que unir certinho aqui, bem no iniciozinho aqui, ó. Bem no iniciozinho, você pega a pontinha aqui de um lado, introduz a agulha e a pontinha do outro lado, ó, bem certinho. Porque senão dá diferença depois na hora de unir as duas partes. Vou puxar meu fio aqui. Vou puxar meu fio. Puxei a alcinha, deixo uma parte pra cá. E dou aqui um pontinho inicial, ajusto esse fio, a gente vai esconder ele depois, esse restinho aqui, essa pontinha do começo. E agora, eu vou começar a trabalhar pegando uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro lado da bolsa. Então, já venho aqui, ó, esses pontos, eles são mais irregulares, né, ó. Acho que tá dando pra vocês verem, né, ó. Eles são mais irregulares, não são correntinhas certinhas, né? Então, eu venho aqui, ó, nessa que tá pra cima aqui, eu laço ela e do outro lado eu laço a outra, aqui. Pego o fio, passo pelas duas, fiquei assim, faço um ponto, como se fosse um ponto baixo. É isso que nós vamos fazer. Pega uma laçadinha de um lado, uma do outro, puxa e fecha um ponto baixo. Eu vou fazer assim, porque eu acho que fica mais bem unido, tá? Pego uma laçadinha de um lado, uma laçadinha do outro lado, puxo e fecho um pontinho baixo. E vou vendo se tá ficando certo, tá? Ó, vou vendo aqui se tá ficando certo. Está tudo igualzinho, ó, por isso que eu falei de unir certinho. E aí, eu continuo. Continuo fazendo isso. Pego uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro lado. E fecho um ponto aqui. Aqui, novamente, pego uma alcinha daqui de dentro, a alcinha do outro lado de dentro, puxo, faço um pontinho. E assim eu vou fazendo, pessoal, ó.
puxo, fecho o ponto. E aí, vai ficando assim, olha. Então, nós vamos unir até chegar aqui nessa extremidade aqui, tá? Vou fazer até aqui desse jeito que eu expliquei pra vocês e volto. Chegando aqui, pessoal, cheguei aqui, você continua unindo, tá? Pega uma pontinha de um lado, do outro e faz o ponto baixo. Continua unindo, olha. Não tem erro. Pega uma desse lado e segue. E nós vamos unir até agora aqui o outro lado, porque não tem segredo, é isso que a gente vai fazer. Aqui já tem as correntinhas, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Você pode pegar uma de dentro desse lado, outra de dentro desse lado e unir, como eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pega uma daqui e faz aqui. Pega uma daqui, uma de lá e faz. E assim vai unindo, ó. Tá? Vamos seguir fazendo assim toda a volta da bolsa. Então, pessoal, finalizei aqui, olha, a costura das laterais e olha como ficou, né? Ficou assim, pontos baixos, olha. Ficou desta forma. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos cortar o fio, tá? Pode cortar esse fio aqui e arrematar ele, tá? Eu vou dar uma queimadinha na ponta. E vamos já esconder esse fio pra cá, tá? Já pode arrematar esse fio escondendo ele aqui entre os pontos da trama aqui da bolsa. E aí, a gente esconde aqui. Terminei, então, os arremates, olha. Nós vamos agora virar esta bolsa, tá? Vamos virar do lado oposto do que a gente costurou ela, fechou ela. Para que ela fique com um pouco mais de volume, porque esse modelo de bolsa é assim. Nós viramos, ajeitamos certinho, você ajusta certinho a sua bolsa, né? E olha que já tá ganhando uma forma bem bonita, né, ó? Ela fica mais cheinha, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ela fica mais cheinha, né, ó. E agora, então, nós vamos fazer, então, a parte da alça agora, tá? E a parte da alça também não tem segredo, é muito simples. Eu acho que eu já até fiz essa alça aqui com vocês. Nós vamos pegar o nosso fio e essa alça dessa bolsa eu vou fazer diretamente na bolsa, tá? Não vou fazer separado, eu já vou fazendo e aplicando a alça. Então, veja bem, aqui na lateral, na pontinha aqui de cima da bolsa, eu vou pegar essa lateral aqui de um dos lados e vou ver que aqui, ó, onde a gente uniu, aqui em cima no biquinho, eu vou aproximar bem para vocês. Eu vou precisar de 5 pontos aqui. Então, aqui é o meio aqui eu conto como um ponto, e mais 2 de cada lado do meio. Então, esses dois. Se quiser colocar marcador, pode, tá? Para não se perder, pode marcar. Então, 2 para cá, coloco o marcador. E 2 para cá, eu coloco outro marcador. Então, fiquei aqui com 5 pontos. Eu preciso desses 5 pontos aqui, tá certo? Então, eu vou começar desse primeiro ponto onde eu coloquei o meu marcador. Posso tirar ele, tá? E do outro lado, vamos medir da mesma forma que eu fiz aqui, tá certo? Daí, o que que acontece? Pegamos o fio aqui
Vou puxar meu fio aqui. E aqui, nesse primeiro pontinho, eu vou iniciar fazendo a alça, já aplicando ela na bolsa, tá? Então, puxo esse fio aqui pro meio para segurar ele. Faço um pontinho inicial, tá? Daqui desse pontinho inicial, vou começar a fazer correntinhas. Vou fazer correntinhas até o tamanho da alça que eu quero. Não tem uma quantidade exata de correntes, porque você vai fazer a alça de acordo com o tamanho que você quer. A minha alça eu vou querer mais ou menos de 50 a 60 centímetros. Então, vou fazer as correntinhas aqui até dar este tamanho que eu falei aqui. Então, eu fiz aqui, gente, olha, falei 50 a 60, mas eu fiz 47 centímetros. Por quê? Porque eu esqueci de falar que este fio, ele tem elasticidade, então ele vai lacear um bom tanto, tá? E aí a alça acaba ficando muito grande. Então, eu fiz 47 centímetros aqui de correntinha. E agora, o próximo passo é a gente prender aqui do outro lado. Do outro lado, eu vou fazer, como eu disse para vocês, aquele mesmo esquema daquele lado primeiro que a gente fez, né? Então, eu tenho aqui o meio, então eu tenho 2 pontos para cá e 2 para cá, tá certo? Ó, tenho o meio e 2 para cá e 2 para cá. Então, nesse ponto aqui, que é o mesmo lado da onde que eu iniciei, o lado esquerdo, neste ponto aqui, eu vou fazer o quê? Vou prender a minha alça nele. Então, é no primeiro segundo depois do meio. Eu entro aqui, tá? Prendo a minha alça, as minhas correntinhas aqui, meu cordão. Puxo e faço um baixíssimo, tá? Pra prender, ó. Já prendi a minha alça na minha bolsa. E o que que acontece agora, né? Agora eu vou voltar neste cordão, então eu prendi aqui dessa forma, eu viro o meu trabalho, viro as correntinhas pra cá, ó, da direita para a esquerda, e aqui eu vou voltar em cada pontinho que eu fiz, em cada pontinho aqui da correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E essa alça, ela vai ser toda assim. Carreira de vai e vem em ponto baixíssimo, não tem segredo. E prendendo ela, quando termina a carreira, prende no pontinho aqui, no próximo pontinho ao lado, tá? Tanto deste lado quanto daquele. Eu vou fazer meus pontos baixíssimos aqui, e a hora que chegar do outro lado, eu mostro aqui pra vocês como que eu faço. Então, eu cheguei aqui, olha, do outro lado, terminei aqui, olha, os pontos baixíssimos. E agora, eu fiz o último ponto e agora eu venho aqui, ó, no segundo pontinho, na segunda correntinha, do lado da onde que eu comecei as correntinhas, aqui nós vamos introduzir a agulha, tá? Esse fiozinho a gente vai arrematar depois. E vamos fazer aqui um ponto baixíssimo e virar o trabalho. E iniciar aqui a outra carreira de ponto baixíssimo, na onde que a gente fez aqui, ó. Fizemos os pontos baixíssimos aqui, né, ó. É neles que nós vamos fazer voltando agora. Então, entra aqui nesse primeiro e faço baixíssimo para voltar lá pro outro lado. São 5 carreiras que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer 5. Então, vou fazer as minhas aqui, porque agora é só uma repetição. Eu vou voltar e aqui do outro lado, olha, a gente vai colocar, vai prender a alça aqui nesse pontinho do lado. E assim sucessivamente. A gente prende aqui do lado, volta, vira, volta fazendo baixíssimo. Chega lá do outro lado, prende, vai ser no meio agora, do outro lado, sempre prendendo no lado do ponto que acabou de fazer, até dar os 5, tá? Então, vou fazer os meus aqui, que eu acho que já deu para entender, né? São 5 carreiras de pontos baixíssimos, prendendo nas laterais, um ao lado do outro.
Vou fazer os meus aqui e quando terminar, eu volto. Eu voltei para mostrar para vocês, antes de eu terminar, gente, eu tô aqui, olha, eu já fiz 3 carreiras, olha. 1, 2, 3. Então, já fui lá e voltei 3 vezes, ó. Falta 2 ainda. E eu cheguei aqui na outra extremidade, olha. Vou fazer aqui o último pontinho, ó, baixíssimo nessa correntinha aqui. Introduzo aqui, entro e faço aqui o baixíssimo. E aí, terminou os pontos. Agora, eu tenho que unir. Eu vou unir aqui no meio, ó. É a união. Aqui vai ser o pontinho do meio. Aqui vai faltar 2 correntinhas para terminar e aqui do outro lado também. Então, como que eu uno aqui? Da seguinte forma, eu entro por aqui por dentro, ó. Bem no meio, tá? Como se, ó. Como se fosse um ponto aqui, ó. Pego. Ó. Posso pegar aqui bem apertadinho, para não ficar soltando, e faço baixíssimo. Fiz o último baixíssimo, uni aqui, eu vou virar. Eu estou trabalhando daqui da direita para a esquerda. É sempre da direita para a esquerda que a gente trabalha. Então, vou virar para mim voltar aqui trabalhando, ó, para vocês. Eu sei que às vezes confunde, por isso que eu quis mostrar. Virei e vou voltar nessa carreira que eu acabei de fazer, eu vou voltar fazendo nela ponto baixíssimo. Aí, eu entro aqui no primeiro pontinho e faço aqui o primeiro baixíssimo e vou fazendo, olha. Agora, já é a 4ª carreira. Eu estou voltando, ó. É a 3ª daqui ainda. Vou concluir essa 3ª. E quando chegar lá do outro lado, eu já vou prender aqui, neste ponto aqui, tá? Que eu já prendi no meio, agora eu vou prender nesse daqui, vai faltar só um depois. Eu acho que deu pra entender, né? Então, é só baixíssimo, é só isso, tá? Até depois chegar no último ponto. Então, pessoal, eu terminei aqui, olha. Já deu as 5 carreiras, tá? Se você quiser fazer maior, pode fazer também mais larga. Mas pra mim, já deu aqui as 5 carreiras. Eu cheguei aqui no marcador onde eu marquei o último ponto. Vou tirar e vou fazer o último ponto baixíssimo aqui, prendendo a alça aqui na bolsa, tá? Então, depois que eu prendo aqui no primeiro pontinho que eu fiz, eu vou fazer, isso é opcional, se você não quiser fazer, não precisa. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos em toda a volta da bolsa, até chegar aqui novamente, tá? Prendi aqui, eu entro já aqui na primeira alcinha, primeira correntinha aqui, e já marco pra mim saber que eu comecei aqui. E eu sigo fazendo aqui ao redor da bolsa pontos baixíssimos, tá? Para dar um acabamentozinho bonito aqui na nossa bolsa. Mas isto é opcional. Quiser deixar sem, também pode. Aí fica a seu critério. Eu vou fazer, pessoal, em toda a volta mesmo, tá? Então, tá ficando assim. Eu vou fazer em toda a volta, vou passar por aqui pela parte da alça. A hora que chegar aqui, eu mostro pra vocês. Então, ó, eu cheguei aqui na parte da alça. Então, aqui ainda tem uma correntinha bem pequenininha, mas tem. Eu vou fazer nela também. Baixíssimo. E agora, aqui na parte da alça. E aqui a gente vai fazendo meio que aleatório, ó. Eu entro aqui, faço um, eu entrei aqui, fiz um, agora eu vou entrar aqui, ó, na mesma direção, procura fazer os pontinhos na mesma direção, ó. Mesmo quando tá irregular aqui, ó, dá pra
simular. Aqui eu faço o último aqui, ó. E já coloco nesta alcinha primeira aqui, depois da alça. E aí, ficou assim, ó. Tá vendo? E aí, aqui eu sigo, ó. Aqui já é mais fácil que tem as correntinhas. Eu faço nas correntinhas, em cada uma delas, um ponto baixíssimo. Vou fazer isso até chegar lá no início, novamente, onde eu coloquei o marcador, tá? E quando chegar do outro lado da alça, faz a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, aqui, gente, eu cheguei ao final, olha. Fiz toda a volta da bolsa, olha, com pontos baixíssimos, ó. E cheguei aqui nessa alça, fiz também como lá do outro lado. E agora eu cheguei aqui no início novamente, então eu já vou arrematar esse fio, fazer o fechamento dessa carreira. Puxo esse fio, corto. E nós vamos fechar aqui, então, a carreira, como sempre a gente faz aqui, pegar uma agulha mais fina. Então, no ponto que está o marcador aqui, a gente vai introduzir a agulha por baixo, ó. Vou tirar o marcador. Puxa esse fio lá pra trás. Puxei. Pegar outra agulha. E aí, eu volto por aqui, ó. Por trás deste ponto aqui, da onde tá saindo o fio, ó. Aqui por trás, tá? Pode pôr a agulha lá atrás mesmo. Pra ele já sair lá atrás, ó. Então, aqui eu puxo esse fio pra trás. Lá para trás. E aí, eu simulei aqui uma correntinha, né? Eu ajusto pra ficar igual às outras. Isso. Ajustei, eu vou agora esconder os fiozinhos aqui de trás, né? Esse da alça e esse outro que a gente acabou de puxar aqui pra trás. Então, você esconde na trama mesmo. Deixa eu pegar outra agulha. Você tem que puxar o fio aqui por trás, pra trás, ó. E vai puxando, como eu já mostrei pra vocês, né? Em outros vídeos. Com esse, você vai fazer a mesma coisa. E depois é só cortar e queimar com o isqueiro e grudar ele na trama. Eu já puxei aqui, agora eu vou cortar. E esse fio, ele desfia, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado de não cortar muito próximo do trabalho. Dá uma queimadinha nele e já gruda aqui na trama mesmo e já arrematou. Agora, eu vou fazer isso com o outro. Então, pessoal, terminei aqui os arremates e terminamos aqui a nossa parte da alça, da bolsa. E eu confesso que eu gostei bastante, ficou bem legal, olha que bolsa linda. E agora só falta mesmo aplicar o botão de imã, né? E colocar a etiqueta, caso você queira colocar ou não, fica a seu critério. O botão de imã, eu vou deixar o link de como aplica o botão de imã aqui na descrição deste vídeo. Se você não sabe aplicar o botão de imã, é só você ir lá e assistir a videoaula que eu tenho no meu canal, explicando certinho como que aplica, tá? Eu vou aplicar o meu direto e já volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, voltando aqui já com todos os acabamentos feitos, né? Como eu expliquei para vocês, eu apliquei essa etiqueta, olha, gostei. E o botão de imã,
Eu apliquei e olha que espação que tem a bolsa aqui. Eu gostei bastante, achei que ficou bem legal. Uma bolsa bonita, a alça também, ó, ficou bem, ela é bem resistente essa alça. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não esquece, se você não é inscrito, se inscreva e deixa seu like nesse vídeo para mim, tá ok? E deixa também seu comentário aqui, o que você achou desta bolsa, que eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado a videoaula até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.